Salve, salve, meus queridos amigos! Voltamos agora com mais uma questão do nosso querido Moisés. Questão 9, capítulo 12 do livro 1, Mecânica. Pessoal, essa aqui vai ser um exercício de didática enorme, porque essa questão foi a questão que eu mais demorei, por que parece. Eu tomei um pause desgraçado dessa questão, mas aí eu entendi, né? Demorou, e eu tô tentando ainda processando para ver como é que eu vou explicar isso aqui. Então, vamos lá, segure aí na minha mão, né, metaforicamente, e vamos lá fazer essa questão aqui com todo o carinho possível. Vamos ler inicialmente. Então, diz o seguinte: uma rodovia de mão dupla, um carro encontra-se 15 metros atrás de um caminhão, né, considerando aqui a distância entre os pontos médios. Aqui a gente está trabalhando com a mecânica pontual, então a gente não leva em consideração a extensão dos corpos. Ambos trafegando a 80 km por hora. Perfeito. Então, estão lá. A distância dele não vai alterar porque os dois estão a 80 km por hora. O carro tem a aceleração máxima de 3 metros por segundo ao quadrado. Ok, então se o carro quiser fazer a ultrapassagem, ele tem 3 metros por segundo ao quadrado para tentar. O motorista do carro deseja ultrapassar o caminhão. Beleza, então ele está atrás, ele deseja ir voltar na sua mão, então ele vai fazer a ultrapassagem e voltar 15 metros na frente do caminhão, que é o ideal, né? Pelos órgãos aí, né, do Detran e do Denatran. Então, no momento em que começa a ultrapassagem, perfeito, então bem simples. Ele está atrás do carro, 15 metros, quer fazer a ultrapassagem e quer voltar na frente 15 metros. Ok, e ele diz assim, ó, no momento em que começa a ultrapassagem, que é o clássico, o nosso carro vai avistar um outro carro que vem em sentido oposto, também a 80 km por hora. E aí o Moisés vem assim como um pai, diz o seguinte: qual é a distância mínima, né? A que distância mínima precisa estar o outro carro para que a ultrapassagem seja segura? Olha só, Moisés aqui na nossa vida cotidiana, né? Quem nunca quis passar um caminhão aí trafegando a 80 km por hora numa rodovia mesmo impecável e sem buraco? Então vamos lá. Primeiro passo, se você está acompanhando até a nona, você já sabe que a gente vai fazer o quê? A gente vai desenhar a nossa situação, pessoal. Vamos lá com calma, devagar e sempre. Se você, eu não sei acelerar o vídeo, né? Então você pode pular o vídeo até a parte que já tiver desenhado. Mas eu vou desenhar. Então tá aqui, né? Vou colocar aqui a minha pista. Beleza. E vou desenhar o meu carro inicialmente. Tá aqui o meu carro, pam, pam, pam. Fazer aqui um carro popular. Um carro popular bem legalzinho aqui. Beleza, aqui é o meu carro. Pessoal, carro e caminhão começam com a mesma letra, né? Então eu vou utilizar para o carro, vou utilizar a letra C. E para o caminhão eu vou utilizar a letra K. Vocês não se incomodem quanto a isso, beleza? Eu sei que caminhão é com C, né? Mas eu vou utilizar o K porque não dá para usar duas letras C aqui para coisas distintas porque vai dar problema. Então vamos lá, tá aqui o caminhão. Beleza, ó. Pam, pam, pam. Show. Primeiro passo das questões de Moisés, pessoal, que eu já percebi é tu ter que entender primeiro a questão. Se você entender a questão, você consegue resolver ela. Então vamos lá, tá aqui. Então você tem o carro e você tem o caminhão. O que ele nos diz? Ele nos diz que os dois, o carro está a 15 metros atrás, beleza? Os dois estão caminhando a 80 km por hora. Então vamos lá, colocar em vermelhinho aqui. Aqui vai estar em 80 km por hora. E aqui também vai estar em 80 km por hora. Como já é de praxe, vamos transformar isso aqui em metros por segundo, né? Isso aqui vai ser 22,2 metros por segundo. 22,2 metros por segundo. Beleza. E esse aqui também. 22,2 metros por segundo. Então essa aqui é a situação antes de o motorista do carro tentar fazer a nossa ultrapassagem aqui, beleza? Antes de tentar fazer a ultrapassagem. E ele nos diz, por exemplo, que o carro está a 15 metros atrás. Para facilitar, eu vou colocar esse carro aqui, ó, a posição do carro na origem do meu sistema. Então aqui ele vai estar em 0, por exemplo, vai estar em 0. E esse cara aqui vai estar em 15. Então suponhamos, se aqui for 0 metros, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15 metros. Beleza? Eu vou colocar a origem do meu sistema sobre o meu carro aqui. Isso vai facilitar muito o nosso problema. Muito o nosso problema, beleza? Então tá aqui. Ok, essa é a nossa situação. Beleza. Aí ele diz o seguinte, que o meu carro que está aqui atrás,
ele ainda possui uma aceleração máxima. Ele ainda me diz que a aceleração dele pode ser de 3 metros por segundo ao quadrado. Beleza, essa é a situação antes. Aí diz o seguinte, o meu carro vai querer fazer a ultrapassagem. Beleza, então ele vai ter que usar toda essa aceleração aqui, né? Então ele vai ter que pegar, andar esses 15 metros aqui. Ele vai ter que andar esses 15 metros. E vai ter que andar mais 15 metros na frente do carro. Então ele vai ter que parar aqui, ó, mais 15 metros. Daqui para cá vai ter uma variação de espaço de 15 metros também. Ele quer chegar na posição do caminhão mais 15 metros. Então, como legenda, eu vou propor o seguinte, olha. A posição do carro, para o carro eu vou utilizar a posição C, beleza? Isso aqui para o carro. Utilizar a letra C. Posição, eu vou utilizar o X, que fica mais didático, né? Do ponto de vista aqui, a gente está no nível superior, vamos fazer essa questão bem bonita aqui, ó. O X do carro, a posição do carro e a posição do caminhão. Ó, caminhão, vou utilizar a legenda de K, viu? Isso aqui é do caminhão. Beleza. E aí acontece o seguinte, vai fazer a sua ultrapassagem? Vai fazer a sua ultrapassagem. Então, vai acontecer a mesma coisa. Vai fazer a sua ultrapassagem. Essa aqui é a situação antes, beleza? Essa aqui é a situação antes. Isso aqui é antes da ultrapassagem. E vai ter a situação depois, beleza? Depois, o que é que vai acontecer? Vai estar aqui. Vou apagar depois. Vai estar o caminhão aqui atrás. O caminhão. E o carro vai estar a 15 metros na frente. Então aqui vai estar uma posição, a posição K do caminhão. E essa aqui vai ser a posição do carro. A posição do carro, nesse caso, vou até apagar aqui, ó. Nesse caso, a posição do carro, ela vai ser a posição do caminhão mais 15. É isso que ele diz, ó. O carro tem aceleração máxima, o motorista deseja ultrapassar o caminhão, tá aqui o caminhão, que no primeiro ali eu fiz bem bonitinho, e voltar 15 metros na frente. Então o carro tem que estar aqui, ó. Esse aqui é o carro, beleza? E esse aqui é o caminhão. Claro que eles vão andar, né? Eles vão andar juntos, então eu não sei muito bem qual é a posição que isso aqui vai acontecer. Eu só sei que vai acontecer. Uma hora ou outra, isso aqui vai acontecer, e eu só não sei quando. Aí ele me diz o seguinte, ó, que quando ele começa a fazer a ultrapassagem, tem um outro carro aqui, que eu não sei onde é que tá, mas vai ter um outro carro vindo em sentido contrário. Beleza? Vai ver um outro carro aqui, ó. Esse outro carro vai estar numa posição qualquer aqui. Vai estar uma posição. Ele não diz nada sobre esse carro. Ele só diz que também vai estar 80 km por hora. Diz que vai estar constante a velocidade, né? Não diz, mas a gente supõe isso aqui, que vai ser de 22,2 metros por segundo. Diz que não tem aceleração, então a gente não pode propor isso aqui. E ele quer saber qual é a posição que esse carro vai estar, ó. Mas calma, beleza. Então, como eu disse para vocês, isso aqui é um exercício didático enorme, porque a questão ela é tanto quanto complicada tentar explicar isso desenhando. Mas vamos lá. Antes, eu tenho um carro atrás de um caminhão a 80 km por hora, os dois, e 15 metros um atrás do outro. Beleza, o carro tem uma aceleração em azul ali de 3 metros por segundo, e ele quer fazer a ultrapassagem. Eu chamei X do carro. Aqui eu chamei posição, né? Vou até alterar isso aqui para ficar bem melhor. Então, o que eu tenho? O meu caminhão vai permanecer numa velocidade constante, de maneira que a minha posição de um carro após um certo tempo vai ser a minha posição do caminhão. Então, o X do caminhão vai ser esse. E o meu X do carro, a posição do carro, vai ser o X do caminhão mais 15 metros, porque é uma exigência que esteja 15 metros à frente. Então, o que a gente vai fazer, pessoal? Inicialmente, lá no antes, lá em cima, aqui nesse antes, o que eu vou fazer? Eu vou tentar encontrar as equações das posições desses dois carros. Desses dois. Desse terceiro não, depois. Desse terceiro depois. Vamos tentar calcular a posição desses dois carros aqui, ó, a equação deles, para determinar quanto tempo ele vai sair daqui desse ponto até chegar nesse aqui, ó, que ele quer. Até chegar nesse ponto aqui, ó, certo? Então, inicialmente, a gente vai tentar definir as funções horárias da posição dos dois. E então, com base nessa função horária da posição, a gente conseguir estimar o tempo que isso aqui vai acontecer. O tempo em que ele vai ultrapassar 15 metros à frente do caminhão. Beleza? Então vamos lá, deixa eu me propor isso aqui. Eu vou escrever bem bonitinho aqui para todo mundo não ter o que reclamar. Então vamos lá, separar isso aqui
em 3. Então, o que a gente vai fazer? Inicialmente, ó, vou colocar bem bonito aí. Inicialmente, vamos fazer o quê? Vamos encontrar as funções da posição dos carros. A função da posição, as funções da posição dos carros. No carro, do carro e do caminhão, né? Dos dois, do carro e do caminhão. Então, para o carro, qual é a função da posição que a gente tem aqui? Bom, ele tem uma velocidade, ele tem uma aceleração, e a posição dele é quanto? A posição dele, pessoal, é 0. Porque, como eu falei para vocês, ele está na origem do meu sistema. Beleza? Ah, pessoal, pode ser qualquer uma? Pode. Eu poderia colocar 10 aqui. Só que se eu colocar 10 no carro, eu tenho que colocar 25 no caminhão. Então eu coloco o mais simples possível, né? Eu coloco 0 no carro e 15 no caminhão. Então veja, eu tenho velocidade, tenho aceleração e tenho posição. Posso escrever a minha função, né? Então para o carro, o que eu tenho? Vou colocar aqui em verde o nome carro. Para o carro, o que eu tenho? O que eu tenho como função da posição? Então, a minha função da posição seria essa. X, né? Como ele tem aceleração, então x é igual a x0 mais v0t mais at ao quadrado sobre 2. Bom, como ele está na origem do sistema, esse termo aqui é 0. Então, a minha posição vai ser 0 mais... Qual é a minha velocidade? 22,2. Então, vai ser 22,2t. Mais... Qual é a minha aceleração? Ele diz que a minha aceleração é 3. Então, vai ser 3 sobre 2t ao quadrado. Essa aqui é a minha função da posição para o carro, visto que ele tem a aceleração, a velocidade e a posição inicial dele como na origem do sistema, que eu coloquei. Poderia colocar uma posição? Sim, mas aí eu vou acabar alterando a outra. Isso aqui para o carro. E para o caminhão? Opa, deixa eu até botar aqui, ó. Esse aqui é o X do carro, viu, galera? Ó, X do carro. Vamos fazer agora para o caminhão. Caminhão. Para o caminhão, o que nós temos? Para o caminhão, ele segue uma velocidade constante. Então, para o caminhão, ele segue uma velocidade constante. Então, não tem aceleração. E qual é a posição? Isso aqui é a minha velocidade. A minha aceleração é 0. E a minha posição é qual? A posição do caminhão. Bom, é 15, né? No caso aqui, é 15. Porque ele está 0, a posição aqui, eu coloquei 15. Eu colocaria outra posição inicial aqui para ele se eu tivesse colocado uma outra para o carro, entendeu? Porque a diferença tem que ser 15. Então, se aqui é 10, aqui é 25. Se aqui fosse 100, aqui seria 115. Como aqui é 0, aqui é 15. A posição inicial dele é 15. A posição inicial dele é 15. 15 metros. Então, vamos lá escrever a minha função da posição, né? Bom, para a minha função da posição, eu vou ter que escrever como é um movimento aqui, é um movimento uniforme, então seria x é igual a x0 mais vt. Né? X é igual a x0 mais vt. O x, então, do caminhão, que eu usei K, é igual a x0, que no caso a posição inicial é 15, mais a velocidade, 22,2, que é 80 km por hora, coloquei em metros por segundo, vezes o tempo. Assim, as funções da posição, as funções serão quais? As funções serão, deixa eu me colocar aqui em vermelho também, serão, para o carro, será x do carro será 22,2t mais 3t ao quadrado sobre 2. E a posição do caminhão será de 15 mais 22,2t. Pronto, isso aqui. Então, a partir dessas duas equações, eu consigo agora tentar encontrar aí a posição deles em qualquer momento. Só basta definir um tempo qualquer aqui que eu consigo definir a posição deles. Beleza? Pois bem, agora vamos para o seguinte, ó. Se eu perguntasse a vocês, qual é o mínimo para que ocorra a ultrapassagem da maneira segura? Ó, mínimo espaço, vou colocar assim, ó, espaço mínimo para a ultrapassagem.
para a ultrapassagem. Ultrapassagem. Qual é o espaço mínimo? Bom, o que ele me diz aqui, ó, na questão, ele diz o seguinte, ó. O carro tem uma aceleração, o motorista deseja ultrapassar o caminhão, beleza? E voltar 15 metros na frente do caminhão. Então veja, que agora, para que haja a ultrapassagem do jeito que ele quer, a posição do carro tem que estar 15 metros na frente do caminhão. Beleza, então deixa eu anotar isso. A posição do carro tem que ser 15 metros, tem que ser igual a 15 metros a mais do que a posição do caminhão. Você concorda com isso? É isso que ele falou. Então qual é a posição do carro? É o x do carro. É 15 mais o x do caminhão. Certo? É isso aqui, ó. Então qual é o tempo, pessoal, que ele vai levar para poder chegar nesse ponto? Para que ele ultrapasse e 15 metros à frente ele esteja. Bom, para eu achar o tempo, basta substituir as equações da posição do carro e da posição do caminhão. Então qual é a posição do carro? Está aqui, ó, eu tenho. Ó. Vai ser 22,2t mais 3t ao quadrado sobre 2. Isso é o do carro. Tem que ser igual ao do caminhão. Ó. Tem que ser igual a 15 metros. 15 metros mais a função, mais a posição do caminhão. Que qual é a posição do caminhão? Seria 15. Ó, 15 mais 22,2t. Veja o que foi que eu fiz. A posição do carro tem que ser igual à posição do caminhão mais 15. Ele tem que fazer a ultrapassagem, que é ficar na mesma posição, e passar 15 metros na frente. Bom, é isso que eu acabei de mostrar para vocês. O que eu consigo fazer agora? Bom, eu tenho que encontrar o tempo que ele vai demorar para fazer isso, né? O espaço mínimo é esse. E qual é o tempo mínimo? Qual é o tempo mínimo? Tempo mínimo. Bom, substituir as equações, ó. Perceba que dos dois membros da equação tem esse termo aqui e tem esse termo aqui, ó. Eu consigo eliminar ele, ó. Olha só que beleza. Isso aí vai dar quanto? Bom, aqui vai dar, deixa eu colocar em preto novamente, vai dar 3t ao quadrado sobre 2. E aqui ficou 15 mais 15, que dá 30. Bom, meio pelos extremos aqui vai dar 60, vai ficar 60, esse aqui vem dividindo, vai ficar 20, né? Então vai ficar assim, 3t igual a 60. Esse 2 vem multiplicando. E aí esse aqui vem para cá, então t ao quadrado vai ser igual a 60 por 2, ou por 3. T ao quadrado é igual a 20. E tirando a raiz quadrada de 20, o tempo vai ser igual a 4,47 aproximadamente. Então esse aqui, ó, é o tempo mínimo para que ele faça a ultrapassagem. Certo? Esse aqui é o tempo mínimo para que ele faça a ultrapassagem dele. Para que ele ultrapasse o caminhão e esteja 15 metros à frente deste. Beleza? Aí, novamente, se eu quiser saber o espaço mínimo, se eu quiser saber esse espaço mínimo aqui, né? Se eu quiser saber esse espaço, em que posição isso aqui vai acontecer? Em qual posição? Em qual, coloca aqui em verde. Em qual posição isso aqui vai acontecer? Em qual posição? Em qual posição, deixa eu ver, tanto faz, né? Em qual posição o carro vai estar? O carro vai estar. Qual a posição do carro? Qual a posição do carro? Bom, eu pego a equação da posição total aqui, ó, que é essa aqui. Então, o x do carro vai ser 22,2t mais 3t ao quadrado sobre 2. No lugar da letra t agora, eu vou colocar esse número, 4,47. Então, xc é igual a 22,2 vezes o tempo, mais 3 sobre 2 vezes o tempo ao quadrado, 4,47 ao quadrado. Então, a minha posição em que isso vai acontecer vai ser de 129,2 metros. Essa aqui vai ser a minha posição em que ele vai fazer a ultrapassagem e voltar lá na frente do caminhão. Beleza? Vou até colocar aqui de verde. Ó. Essa aqui é a posição. E o caminhão vai estar onde? Bom, o caminhão vai estar 15 metros atrás. O caminhão vai estar 15 metros atrás, né? Vai estar aí
você tirar 15 daqui, né? Então vai estar na posição 114, né? 114,9. Se você pegar esse tempo aqui, ó, em amarelo e colocar bem aqui na fórmula do caminhão aqui, ó, você vai encontrar, pode fazer, vai encontrar 114,9666, que realmente é 15 metros atrás do carro. Beleza, é isso aqui. Show? Show. Beleza. Então até agora a gente está todo nessa primeira situação aqui, ó. Então antes ele fez a ultrapassagem, chegou nesse ponto. Que ponto é esse aqui, João Anderson? Esse ponto aqui, ó, em verde. É esse aqui. É a posição do caminhão mais 15. Foi isso que eu fiz. Posição do caminhão mais 15. Perfeito. Agora, o problema é outro. O problema é em que posição vai estar aquele maldito aqui, ó? Esse maldito bem aqui, ó. Em que posição vai estar esse carro vermelho aqui, ó? Hein? Em que posição ele vai estar? Bom, a forma com que eu propus fazer isso aqui é também propor uma função da posição para ele aqui, ó. Porque ele quer saber a posição inicial antes, no momento em que ele faz o percurso. Então ele quer saber aqui, ó, deixa eu até botar isso em evidência, que ele quer saber a posição inicial desse objeto quando ele começa a fazer a ultrapassagem. Então quando ele começa a fazer a ultrapassagem à vista, qual é a posição inicial dele lá naquele momento? Qual é a posição inicial dele lá naquele momento? É isso que a gente vai ter que fazer. Então agora, depois que a gente fez isso, eu vou até colocar aqui, né? A gente vai ter que encontrar a posição, então vai ter que encontrar a função da posição, a função horária da posição, né? A função da posição do terceiro carro. Beleza. Então lembra, a gente tem o carro, a gente tem o caminhão aqui. E a gente tem esse terceiro aqui, ó, que eu vou chamar de terceiro. Beleza. Esse aqui é o maldito que tá vindo para cá. Beleza. Qual vai ser, pessoal, a função horária da posição desse cara aqui, ó? Qual vai ser a função horária da posição desse cara? Bom, ele está no sentido contrário, né? Então já tem algumas informações sobre ele. Ele está no sentido contrário. A velocidade dele também é de 80 km por hora, então é de 22,2 metros por segundo. Para que ele não bata nesse aqui, esse aqui vai ter que vir e na hora que ele voltar, ele tem que passar dele. Então essa posição aqui eu sei, ó. Essa posição aqui eu sei. É qual, professor? Que posição é essa aqui, Jonas? Vou até tirar essa cor aqui porque fica mais fácil. Deixa eu colocar aqui o marcador. Que posição é essa aqui, Jonas? Essa posição é a posição em que esse carro aqui, ó, a posição em que o carro volta. Essa aqui é a posição em que o carro volta. Posição que se volta. E qual é a posição que ele volta? Bom, a gente viu, né? Que é a posição que do x volta é essa de 129,2 metros. Ah, onde é que está isso? Está aqui, ó, em verde. Essa é a posição. Então a posição final desse carro aqui, desse terceiro carro, tem que ser essa. A posição final dele no máximo tem que ser essa aqui, ó. Essa aqui é a posição. Certo? Por quê? Porque é o momento em que o carro volta para a pista. Então no momento que ele volta para a mão dele, esse terceiro carro pode passar à vontade. Então no mínimo, assim, tipo, no mínimo, a posição final desse indivíduo aqui, ó, a posição final dele tem que ser essa. No mínimo, a posição final desse terceiro carro tem que ser essa. Então sobre esse carro eu tenho a velocidade, que é constante, então não tem aceleração, de 22,2 metros por segundo. O x inicial eu não tenho, que é o que eu quero saber, que é esse x inicial aqui. Ó. X inicial eu não tenho. E eu tenho o x final. O x final dele é igual ao x do carro. Para que não haja, no mínimo, tem que ser igual ou maior, né? Mas no mínimo tem que ser igual. Que é igual a 129,2 metros por segundo. Beleza? Então eu vou colocar aqui tudo e cada um numa cor para ficar bem simples aqui, bem intuitivo. Essa aqui é a velocidade. Beleza. Essa aqui é a posição inicial dele. Essa aqui agora é a posição final dele. A posição final dele tem que ser maior ou igual à posição em que o carro volta para a mão dele aqui, né? Pois bem,
Agora, qual é a função da posição? Então, como é um movimento constante, né, um movimento retilíneo uniforme, você tem que a posição vai ser x é igual a x0 mais vt. A posição final, qual é? Bom, a posição final, como eu falei, a posição final do carro 3 tem que ser maior ou igual à posição desse aqui, né? Então, por exemplo, 129.3, por exemplo, já seria suficiente. 100.9, aqui é só metros, viu? Eu coloquei metros por segundo, perdão. É só metros. É a posição. Então, 120, vou colocar 2 metros. A posição inicial, não sei, x0, mais a velocidade. Bom, qual é a velocidade dele? 22,2 metros por segundo. Mas, pessoal, ele está em sentido contrário. Ele está na direção negativa. Então, como ele está na direção negativa aqui, ó, a gente vai utilizar velocidade negativa, menos 20, 22,2. Por que menos? Porque ele está no sentido negativo do eixo. Lembra, o eixo eu inicialmente coloquei para a direita, vezes o tempo. E qual é o tempo? Bom, qual é o tempo? Pessoal, o tempo que ele vai demorar para chegar aqui tem que ser igual ao tempo que o carro demora para poder chegar aqui, né? Então, eu acredito que... Deixa eu me colocar aqui, ó. O tempo que ele demora para chegar aqui tem que ser igual ao tempo que ele demora para chegar aqui, ó. Né? Para não se bater, né? Então, eles têm que chegar no mínimo no mesmo tempo. E qual foi o tempo que ele demorou para chegar aqui? 4,47 segundos. Então, esse carro tem também um tempo de 4,47 segundos. Até esqueci de colocar aqui. Então, esse tempo aqui, ó, dele é o tempo que ele leva. Esse aqui, ó, leva. É o tempo que ele leva para chegar no carro. Para chegar no carro. Esse x aqui, ó, deve ser igual, ó, deve ser igual ou maior a xc. Beleza? Esse aqui é o tempo que ele leva para chegar até o carro e esse aqui é o tempo que ele leva, a distância que ele tem que percorrer. E o tempo aqui, ó, substituindo agora, cadê? Substituindo o tempo de 4,47, ficaria quanto? Bom, isso aqui dá 99,3, vai ficar 129,2 igual a x0 menos 99,3. Isso aqui vem para cá. O x0, então, vai ser 129,2 mais 99,3. Isso aqui, a posição inicial desse terceiro carro, né, vai ser de 228,5 metros. Essa aqui é a posição x0 vermelha aqui, ó, que ele está procurando. Certo? Essa aqui é a posição antes de fazer o cruzamento. Então, lá no meu desenho inicial, cadê? Deixa eu voltar aqui. Lá no meu desenho inicial, essa posição aqui em vermelho, ó, x0 em vermelho, até colocar aqui. Essa posição x0 foi de 228,5 metros. Como eu fiz para chegar aqui? Eu escrevi a função horária da posição dela e coloquei as duas observações, que quais são? O tempo que ele vai demorar para chegar até aqui, ó, tem que ser igual a esse tempo aqui. O tempo é igual. E essa posição final dele aqui, ó, a posição final desse carro, tem que ser igual à posição do carro aqui, ó, do carro que eu utilizei como letra C. Esse aqui é um terceiro, qualquer. Beleza? Então, é isso aqui que a gente tem que levar em consideração. A distância, sendo que a posição final dele é essa, e o tempo é igual ao tempo que o carro demora para poder chegar até aqui, ó, para evitar a colisão. Certo? Então, pessoal, a gente encerra aqui. É isso, né? Então, eu acredito que tenha ficado claro. Se não tiver ficado claro em algum ponto, coloquem aí nos comentários. Diga, olha, eu não entendi tal ponto. Aí eu vou lá, respondo com toda a calma do mundo. E se não tiver ficado bom, eu regravo outro vídeo tentando explicar de uma maneira melhor. Que o meu objetivo é fazer com que você entenda. Então, novamente, tem um caso antes e um caso depois. Tá aqui os desenhos. O que acontece? Ó, inicialmente, encontramos as funções da posição do carro e do caminhão. Tá aqui. Do carro e do caminhão. Depois que eu fiz isso aqui, o que acontece? Ó? Coloca em amarelo aqui. Calculei do carro, do caminhão. Beleza. E tá aqui as funções.
Como eu quero para que haja ultrapassagem, então tem um espaço mínimo para ultrapassagem. Então a posição do carro tem que estar 15 metros à frente do caminhão. Tá aqui. Eu botei o 15 e coloquei as equações, pessoal. Pronto, achei um tempo. Esse é o tempo que ele vai ultrapassar e chegar a 15 metros na frente. Que posição é essa? Simples, eu pego esse tempo aqui maldito e coloco na função da posição. Tanto faz, eu vou colocar o do carro, porque é o carro que está fazendo a ultrapassagem. Então eu quero a posição dele. Essa posição aqui, ó, tem que ser a posição mínima para o outro carro. É a posição mínima do outro carro, né? É a máxima que ele pode estar. Então, é a mínima desse carro para que não haja a colisão. Então, para esse outro carro maldito aqui, a posição dele aqui, ó, a posição que ele vem ao contrário tem que ser no máximo a posição que o carro se encontra, né? E o tempo? O tempo também tem que ser igual. Então, o tempo que o carro faz ultrapassagem no caminhão, o outro tem que vir de lá para cá para evitar a colisão. E aí você escreve a função horária da posição desse terceiro carro maldito, e aí você encontra que a posição inicial dele lá, antes de começar a ultrapassagem, é de 228,5 metros. Beleza? Pessoal, então a gente encerra por aqui, beleza? Eu me sinto satisfeito por hora. E se você não se sentiu, escreva aí nos comentários que eu volto para explicar isso aqui com todo o prazer do mundo, beleza? Forte abraço e até a próxima.